Na última semana saiu um livro que promete nos contar todos os babados de Mystic Falls com muitas curiosidades sobre os bastidores de The Vampire Diaries. I Was Feeling Epic, An Oral History of the Vampire Diaries foi escrito pela jornalista Samantha Highfield e conta com entrevistas reveladoras do elenco da série, incluindo Nina Dobrev e Ian Somerhalder, dois dos protagonistas. Eu já dei uma prévia da fofoca nos shorts e nos reels, mas o lançamento desse livro me lembrou muito o lançamento daquele outro livro sobre o Império Teen da Disney, lembra? Que rendeu um vídeo bem legal sobre High School Musical. Então eu decidi registrar aqui em vídeo longo também as descobertas que fizemos agora. Porque a Nina saiu da série, quem quase interpretou o Damon no lugar do Ian, porque o Ian se afastou da atuação depois que The Vampire Diaries terminou, tudo isso e muito mais agora. Só não esquece de deixar aquele like e de se inscrever para ficar por dentro de tudo que acontece em cultura pop. Você deve ter percebido que o vídeo tá diferente dos outros. Por quê? Porque minha câmera quebrou! Quebrou! É a pior coisa que podia ter acontecido comigo. Eu derrubei ela no chão e a lente quebrou. Tô me controlando muito para não surtar. Eu ainda tô doente. Se você quer um update das últimas notícias, ainda estou sem voz, ainda estou com dor de garganta, eu tô indo de mal a pior. A bruxa tá solta. Que é isso? Tem alguma coisa acontecendo, gente. Eu tô gravando agora com o celular com a câmera traseira, então eu não tô conseguindo me enxergar. Eu espero que eu esteja centralizado, não tenho certeza. Ai, gente, sério, não sei o que vou fazer da minha vida agora. Não sei se eu vou ter que comprar outra câmera ou se vou ter que comprar outra lente. Eu quero comprar só outra lente, mas e se tiver quebrado dentro da câmera e não na lente? Vou ter que mandar pra uma assistência? Ai, sei lá, tá péssimo. Bom, vamos lá. Pra começar, eu preciso deixar claro aqui que eu ainda não li o livro, tá? Eu acho que ele nem foi lançado no Brasil, inclusive. A gente só tem trechos que estão saindo pra imprensa internacional. Por isso, o livro deve revelar mais coisa do que a gente tem acesso agora. Estamos meio limitados, então considera esse vídeo como uma parte 1. Até porque eu tenho certeza que muita coisa sobre a Cat Graham e sobre o racismo que ela sofreu nos bastidores ainda não foi revelada pro público. Então já comenta aí se você tá ansioso pra continuação desse vídeo, porque com certeza em algum momento vem. Mas tá, o que essa história oral sobre The Vampire Diaries nos conta? Primeiro, sabia que a Nina Dobrev não foi a única protagonista que cogitou sair da série em algum momento? Pois é, ainda na terceira temporada, o Ian Somerhalder sentou pra conversar com a equipe e dizer que gostaria de deixar o programa. A justificativa dele era que ele esperava outra coisa pro seu personagem e ele estava insatisfeito com o rumo da história. O Ian diz que queria fazer algo mais sombrio e ousado, mas ali depois de uns 60 episódios, ele já tinha percebido que o seu trabalho ia pra outra direção. O Damon tava se tornando um cara cada vez mais sentimental por ter virado interesse amoroso da protagonista. Ou seja, o Ian não tava afim de fazer uma série de romance, entendeu? Porém, a roteirista Julie Plec interviu e convenceu ele a ficar, dizendo que o seu personagem, apesar de viver um romance com a Helena Gilbert, também ia ter um arco próprio bem complexo e cheio de camadas. Ele confiou na promessa dela e continuou na série até o final. Nossa, mas imagina se o Damon tivesse saído da série na terceira temporada. Podia enterrar The Vampire Diaries, né? Eu imagino que mesmo se os roteiristas não tivessem preparado um arco complexo pra ele, essa é aquela conversa que os produtores devem dizer: Ian, vai dormir que amanhã é outro dia, por favor. Eu posso estar enganado porque eu nunca li os livros, mas eu acho que na obra, o romance entre o Damon e a Helena não é tão profundo igual na série, não é? Eu acho que isso ficou forte no programa mesmo. Helena era um dos chips mais fortes da TV adolescente. Então, talvez essa conversa do Ian tenha feito o pessoal resgatar mais as características sombrias do Damon. Sei lá. Bom, como eu te disse, o Ian ficou até o final da série, mas isso teve um custo pra ele, porque, de acordo com o livro, ele ficou bem desconfortável com o público que The Vampire Diaries construiu. Vou explicar. A série cresceu muito com esse triângulo amoroso impossível e proibido entre a Helena e os dois irmãos vampiros, o Damon e o Stefan, interpretado pelo Paul Wesley. Rolava real a disputa entre Team Delena e Team Stelena, e até aí estaria tudo bem se as pessoas soubessem deixar a ficção na ficção. Mas elas não sabem. O Ian contou em bate-papo para a autora do livro que começou a se incomodar muito com o jeito que os fãs estavam vendo os atores. Abre aspas. Eu era o maior fã de Delena, até perceber que o fandom tinha a capacidade de se voltar contra as pessoas e de se tornar muito, muito malvado. Eu pensei, espera aí, essa é uma série fictícia, com personagens fictícios, não podemos ser malvados com os outros de verdade. Isso mudou minha apreciação pelo fandom. Não gosto que as pessoas sejam malvadas umas com as outras. Não é certo
certo machucar outra pessoa por causa do seu amor por alguma coisa. Esse é um câncer tóxico para a sociedade. A gente pode lembrar aqui que quando ele assumiu o relacionamento com a Nikki Reed, sua atual esposa, os fãs da série não gostaram nada e começaram a espalhar várias teorias de que ela teria talaricado a Nina Dobrev, que também namorou o Ian na vida real. Alguns fãs, vamos ser justos. Eu tenho um vídeo aqui só sobre o relacionamento da Nina com o Ian e você vai conseguir entender mais por que ele ficou com um certo ranço da fanbase. E olha só, de acordo com o Ian, essa reação exagerada que a internet tem a tudo foi o principal fator que fez ele desistir da carreira como ator e se dedicar ao seu trabalho fora dos holofotes como empresário. E só pra gente encerrar esse tópico Damon Salvatore, você consegue imaginar um universo em que ele não seja interpretado pelo Ian? Pois é, um dos muitos atores que chegou perto de viver o personagem foi o Rob Mays, que inclusive era namorado da Nina Dobrev na época das audições. Sim, a Nina Dobrev colecionando Damons na vida real. Os dois fizeram audição pra série, mas mantiveram o relacionamento deles em segredo, porque eles tinham medo de não serem escalados por viverem um romance na vida real. No fim, como a gente sabe, só a Nina conseguiu a vaga. E essa não é a única história assim, tem muita gente famosa que quase apareceu em The Vampire Diaries. O Sebastian Stan, o nosso soldado invernal que brilhou no ano passado como o Donald Trump em O Aprendiz, também ficou numa disputa acirrada com o Ian pra viver o Damon. Além deles, o Matt Zuckery de Gilmore Girls também quase foi o rosto do vampiro. O que aconteceu foi que tanto o Sebastian quanto o Matt acabaram encontrando outros trabalhos enquanto ainda rolava as audições de The Vampire Diaries, então o caminho ficou livre pro Ian abocanhar. Já o caçador de vampiros, Alaric Saltzman, interpretado pelo Matt Davis, por pouco não foi vivido pelo Jason Momoa. Juro, consegue imaginar essa troca? Outros rostinhos que poderíamos ter visto foram o da Tessa Thompson, no papel da Bonnie, e do Taylor Kitsch como Klaus. Mas o livro não entra em muitos detalhes do que deu errado nessas audições, fica só como curiosidade mesmo. Na verdade, um dos casos que é explicado é o caso do Pedro Pascal. Sim, o ator queridinho de Hollywood quase fez parte do universo de The Vampire Diaries também. Não era exatamente na série principal, mas ele quase teve um papel no spin-off The Originals, onde ele interpretaria o Marcel. A roteirista da produção contou que se arrepende de não ter escalado o Pedro, mas não é como se tivesse sido culpa dela. O que aconteceu foi que o Pedro Pascal ficou doente na época das audições e não conseguiu comparecer. O Pedro viveu um vampiro em Buffy, né? Quem lembra disso? Imagina se ele tivesse revisitado esse universo vampiresco em The Vampire Diaries. Seria mais um capítulo da série Pedro Pascal em tudo que já existiu em Hollywood. Enfim, o livro também esclarece um rumor antigo de que a Lexi, interpretada pela Ariel Kebel, teria sido escrita para ninguém mais, ninguém menos que a Taylor Swift. De acordo com a jornalista que escreveu o livro, a cantora não chegou a ser considerada para esse papel, mas de fato ela quase participou da série. Mais uma vez, a Julie Plec, roteirista, disse que a emissora entrou em contato com ela perguntando se ela não tinha interesse em inserir uma participação da Taylor Swift nos episódios. Taylor, que na época ainda estava no começo da carreira. No caso, a Taylor interpretaria a Taylor mesmo, como se por algum milagre do universo ela tivesse ido parar em Mystic Falls. A roteirista conta que negou porque ela achou que colocar uma celebridade na série ia tirar o ar atemporal do programa, ia ficar uma coisa moderna demais. Agora chega de falar sobre coisas que quase aconteceram, vamos falar sobre uma que aconteceu, a saída da Nina Dobrev da série. A atriz pediu pra deixar o elenco na 6ª temporada e depois só voltou pro último episódio na temporada final. Eu tenho um vídeo aqui só sobre as polêmicas da Nina Dobrev, tá muito interessante inclusive. Mas o que você precisa ter em mente é que durante todo esse tempo a Nina escondeu o verdadeiro motivo da saída dela. Na época, ela disse que não queria ficar presa numa mesma personagem e queria explorar novas coisas profissionalmente, o que eu imagino que não deixa de ser verdade. Mas existia um outro problema bem maior aí, a desigualdade salarial entre ela e os outros protagonistas. Mesmo interpretando duas personagens, já que ela fazia também a doppelganger da Helena, a Catherine, ela recebia menos que o Ian Somerhalder e o Paul Wesley. E o pior é que no contrato dela dizia que ela seria paga só por interpretar a Helena. Qualquer outra cena interpretando a Catherine não entrava na conta, independente dela ter passado o dobro de tempo no set, o dobro de tempo decorando falas, colocando figurino, etc. De acordo com a Nina, todas as mulheres eram as que recebiam menos, e ela achava isso muito injusto. Na 3ª temporada
temporada, ela conseguiu negociar um salário maior, mas ainda assim não era equiparável ao que os homens estavam recebendo. Galera, vamos lá. Apesar desse não ser o primeiro trabalho da Nina Dobrev na TV, dá pra entender ela entrar no projeto recebendo menos do que os seus colegas que já tinham alguns anos de carreira. Mas ali na terceira, quarta, quinta temporada, não dá pra dizer que ela era menos que o Ian e o Paul. A Helena era o foco da série e a Nina Dobrev tinha um nome tão badalado quanto qualquer um. Ela trabalhava tanto quanto qualquer um, ela era promovida na mídia do mesmo jeito. Quando você coloca na ponta do lápis, ao longo dos anos, não fazia sentido ela receber menos, porque ela já tinha se equiparado em nome. A Nina disse, abre aspas, eles deixaram claro que, por princípio, não iriam me colocar no mesmo patamar dos rapazes. E acho que isso foi o que mais me machucou. A verdade é que eu tava ralando muito. Às vezes a gente gravava por 18 horas e eu tava deixando tudo de mim ali, dando meu sangue mesmo. A sensação que eu tinha era que o estúdio não reconhecia a minha contribuição, como se estivessem dizendo que toda a minha dedicação não importava pra eles e que eu não era igual aos meus colegas homens. Foi muito frustrante. Aí, nesse novo acordo que ela negociou a partir da terceira temporada, o estúdio concordou em pagar a mais para cenas que ela vivia a Catherine. Mas o livro conta que os produtores foram conversar diretamente com os roteiristas e pediram para que eles parassem de escrever cenas com a Catherine, para eles economizarem no pagamento da Nina Dobrev. Pelo amor de Deus, gente, The Vampire Diaries foi um sucesso, não era uma série de esquina não. CW, o que é isso? Tá dura dorme. Bom, sem perspectiva de ser paga o que ela achava que merecia, a Nina pediu pra deixar a série na sexta temporada. Na temporada final, a emissora chamou a atriz de volta e ela disse que estava disposta a retornar pra encerrar esse capítulo. Porém, a proposta que fizeram pra ela fez ela repensar o assunto. Ofereceram um valor 5 vezes menor do que ela recebia quando deixou a série anos atrás. Abre aspas. Essa foi a única razão pela qual, a certa altura, eu quase não voltei. Eu precisava ter paridade salarial com os rapazes. Tive que bater o pé e dizer que se não acontecesse, eu não poderia voltar. E não era pelo dinheiro, eu não dava mínima pro dinheiro. Era sobre o princípio. Era a minha segunda vez tentando provar esse ponto. Não era sobre o valor em si, era sobre ser igual. Eles realmente não queriam me dar. E eu, educadamente, recusei a oferta. Foi quando a Julie, roteirista, interveio, bateu o pé e falou com todo mundo. Assim, a emissora aceitou pagar uma quantia mais justa pra Nina, só que apenas por um episódio. Sei lá, vamos colocar que o Paul e o Ian recebiam $100 mil por episódio. Não deve ser isso, deve ser mais. Foi isso que eles pagaram pra Nina voltar no episódio final. Pelo menos tivemos um fim decente pra essa história. Olha, isso conclui as fofocas do livro, mas eu sinto no meu coração que essa não vai ser a última vez que a gente vai falar de The Vampire Diaries aqui. Eu acho que teve mais romance, mais treta, mais polêmica, mais história nesse bastidor. Então já se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse aqui, pode ver o meu falando sobre as fofocas de High School Musical, porque tá muito legal também. Comenta aí o que você achou dessas histórias. Será que esse livro vai nos trazer alguma nova informação chocante? Você consegue imaginar a série sem o Ian desde a terceira temporada? O que será que ia acontecer se ele realmente tivesse saído? Que loucura. Comenta aí sua opinião. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Beijos. E orem por mim pra eu resolver o problema da minha câmera. Obrigado.